governamentais, policiais, em todo o mundo. Esse é um símbolo de poder para todos os tipos de instituições humanas em todos os países do mundo. Um triângulo dentro de um círculo. Ou um círculo dentro de um triângulo. Isso está em toda parte. O triângulo e o círculo estão sempre juntos. E é um ponto muito interessante, o que eu lhe disse é que na América do Norte, no Canadá, especialmente na América do Norte, todos os edifícios públicos, como restaurantes e hotéis, etc. Qualquer edifício público em que você entre, o banheiro masculino sempre será um triângulo e o banheiro feminino sempre será um círculo. Por quê? Porque a mulher representa simbolicamente na Terra, a mulher representa o círculo da vida. Sem ela, não haverá mais vida na Terra. Portanto, sem a mulher, não há círculo da vida. Ele simplesmente continua a se desenvolver. Enquanto a mulher estiver dando à luz, ele continuará a existir. Se ela parar de dar à luz, não haverá raça humana. E no banheiro masculino, você verá um triângulo que representa a pirâmide. A palavra pirâmide é PIR, pirâmide. Mid significa meio, pirão significa fogo. E o fogo da geração sexual no meio do homem está no meio do corpo humano. Toda a nossa religião, o que chamamos de cristianismo, se baseia em grande parte no Egito. Os egípcios nos deram os conceitos básicos do que hoje chamamos de cristianismo. A própria ideia de um Messias, que é muito importante no judaísmo, foi uma das coisas que representou o judaísmo para o mundo. A ideia de que ele ensina que haverá um Messias que virá para salvar o mundo, um Messias. Jesus é chamado de Messias. Mas o Messias é um conceito que vem do Egito. Se você consultar as enciclopédias do Grande Dicionário, os grandes livros de referência sobre cristianismo e religião, verá que a ideia de um Messias é uma ideia egípcia. Mas o Egito a recebeu da Índia. É uma história hindu. Ela remonta à Índia hindu. E como todas as três religiões, tanto o cristianismo quanto o judaísmo e o islamismo, afirmam ter o mesmo início, todas as três principais religiões dirão que são uma religião abraâmica. Abraão era o grande Deus Pai, que orientou Abraão a fundar as três grandes religiões do mundo. Bem, hoje sabemos de fato que Abraão não existiu. Abraão nunca existiu. É apenas uma história. É por isso que a Bíblia é chamada de a maior história já contada. Não é a maior coleção de fatos históricos que já foi um símbolo. É a maior história já contada. É apenas uma história. É uma metáfora simbólica que lhe diz algo. Mas se você é arrogante, egocêntrico e egoísta e acha que sabe toda a verdade, então você não entende a história. Só se você entender os termos espirituais e tiver olhos espirituais para ver o que realmente está sendo dito. Na Índia, os Brahmanes são conhecidos como o grande sacerdócio do Deus Todo-Poderoso. Se você colocar um A na frente de um Brahmane, ele se tornará um Brahmane, um Brahmane. Bem, se você voltar ao Gênesis, verá que Abraão não nasceu Abraão. Seu nome era Abrão, e Deus decidiu mudar seu nome para Abraão. O nome original de Abraão era Abrão, Abram, Abram. Ele remonta ao Deus Carneiro do Egito. O carneiro representava Áries, o carneiro, e depois o sol. O sol estava na era de Áries, o carneiro. E, de acordo com a história da religião Brahmane, a cabeça de Deus dos Brahmanes se chamava Saraswati, e ela representava o fluxo da vida. Portanto, havia um rio na Índia chamado Rio Saraswati. Era um rio santo e sagrado como o Rio Jordão em Israel, muito santo. O rio Mississippi, nos Estados Unidos, é muito sagrado. Todos os grandes países e todas as grandes religiões têm um grande rio, e o rio representa a água que flui com a vida. Então, é isso que acontece quando você nasce, a água da sua mãe entra. Então, quando você pega Brahman, coloca um A na frente, porque um Brahman ou Abraão, você tem Abraão e Sara. Não, um Brahman e Saraswati vem da Índia. E os egípcios adotaram a religião de um Brahman e Saraswati, e eles têm Osíris, Ísis, Horus. Horus era o nome do sol quando ele nascia pela manhã. Quando surgia pela manhã, ele era chamado de Horus, o bebê recém-nascido. Ele era um bebê. Era apenas um recém-nascido. E então ele se moveu pelo céu em 12 passos. É por isso que os alcoólatras têm um programa de 12 passos. Você tem um programa de 12 passos. Quando você vai à escola, começa na primeira série e vai até a 12ª série. Assim, no programa de 12 passos, o antigo Egito dizia que Horus, quando surge pela manhã, ele surge, ele nasce. Ele nasce novamente. Toda manhã, Horus nasce novamente. Então, eles diziam que Horus surgia e era o Horus do primeiro degrau por mais algum tempo e depois subia para o Horus do segundo degrau. Mais tarde, um pouco mais, Horus do terceiro degrau e Horus do quarto, Horus do quinto.